Era fim de tarde, quando o céu de Mato Grosso começava a se cobrir com nuvens pesadas, como se anunciasse que algo além da chuva estava por vir. Na varanda da antiga fazenda Santa Luzia, o velho Ernesto Prado, fazendeiro de mãos calejadas e olhar que já vira mais do que gostaria, dava os últimos detalhes de uma encomenda que vinha planejando há meses. São 600 cabeças, João. Tudo boi cuiabano de primeira. Vai levar até Barretos. É sua responsabilidade agora, disse, encarando o jovem peão, com seriedade. João Leme, rapaz de 20 e poucos anos, nascido nas barrancas do rio Araguaia, assentiu com respeito. Era o mais novo entre os boiadeiros, mas com fama de prudente e coração grande, daqueles que ainda conversam com o cavalo antes de montar. Pode deixar, seu Ernesto, chego com eles inteiros. O velho pigarreou, como se algo ainda pesasse no peito. No meio da boiada vai um bicho diferente. Um boi preto, chifrudo, de olhos fundos. Chamam ele de Soberano. Já furou 2 peões. Arrebentou cerca e quase matou o vaqueiro-chefe na última apartação. Não descuida, João. O rapaz apenas firmou o chapéu e fez que sim com a cabeça. Mas ao ouvir o nome do animal, sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. Na manhã seguinte, a comitiva se formava no curral principal. Os bois mugiam inquietos, sentindo o movimento. No fundo, isolado, Soberano observava. Imenso, de pelagem escura como noite sem lua, ele parecia mais uma sombra sólida do que um boi comum. Quando João passou, próximo da cerca, Soberano ergueu os olhos e o encarou. Por um instante tudo silenciou. Nem vento, nem grito de peão. Apenas o olhar entre o homem e o bicho. Foi aí que João soube. Aquela viagem não seria como as outras. A tropa saiu antes do sol nascer. As estrelas ainda brilhavam no céu quando os sinos dos bois mais velhos começaram a tilintar, anunciando o início da jornada. João Leme conduzia a boiada com calma, acompanhado de mais 4 peões. Os homens cantavam toadas baixas para acalmar o gado, enquanto o chão de terra batida engolia os passos lentos dos animais. Soberano vinha no meio do rebanho, cercado estrategicamente por bois mansos. Era uma fera em silêncio. Imponente, seu couro negro parecia absorver a luz do dia, e sua cabeça baixa escondia um olhar que só se erguia quando alguém ousava se aproximar demais. João, curioso e respeitoso, mantinha a distância. Sabia que bicho bravo se doma com tempo, ou se respeita de longe. Mas algo naquele boi o intrigava. Ele não mugia, não bufava, caminhava em passos firmes, como se tivesse consciência de onde ia. Estranho esse tal de Soberano, comentou Nenê, um peão mais velho, enquanto eles paravam para um gole d'água no ribeirão. Estranho como? Quis saber João. Não sei, tem bicho que é só bicho, mas esse aí parece que pensa. E quando pensa demais, ou é gente ou é assombração. João riu, mas no fundo entendia o que Nenê queria dizer. Não era medo, era desconfiança. Como quem sente que está diante de algo que não compreende. No 3º dia de viagem, uma tempestade os pegou no campo aberto. Raios riscavam o céu e os bois se agitaram. A boiada ameaçou estourar. João e os outros se posicionaram, gritando, girando laços, tentando conter o caos. E ali, no meio da confusão, foi Soberano quem assumiu a dianteira. Com um urro profundo, lançou os chifres para o alto e correu na frente dos bois. Como um líder improvável, guiou o rebanho até um pasto mais seguro, longe da encosta e das cercas de arame farpado. Ele salvou tudo, murmurou João, ainda molhado e espantado. Aos poucos, a imagem do boi criminoso começava a ruir. Em seu lugar, nascia algo mais complexo e talvez mais perigoso: respeito. O céu clareava em tons de azul e rosa quando a boiada, enfim, parou para descanso. O campo aberto dava vista para um riacho manso, onde os bois se espalharam lentamente, bebendo água em silêncio.
Os peões desmontaram dos cavalos e iniciaram a rotina do acampamento. Fogo, café, mantas no chão, arreios, pendurados em árvores. João se sentou à beira da fogueira, com o chapéu tapando parte do rosto, mas seus olhos não desgrudavam de Soberano. O boi ficava mais afastado dos outros, parado de frente para o mato, como se estivesse de vigia. Era impossível não notar sua imponência, grande, firme, com músculos duros como madeira e um olhar que parecia atravessar a noite. "Tá olhando o quê, João?" provocou Nenê, cuspindo um caroço de pequi no fogo. "Aquele boi não é normal. Ele tá sempre alerta. Parece que sabe que é vigiado." "Ou que tá vigiando, né?" retrucou Nenê, rindo baixinho. Os outros riram também, mas João permaneceu sério. Naquele silêncio da roça, com o som dos grilos e o cheiro de terra molhada no ar, algo dentro dele começava a mudar. Aquele transporte já não era apenas uma missão de boiadeiro. Ele sentia que carregava algo maior, como se aquela viagem tivesse sido escrita antes mesmo dele aceitar. No meio da noite, um estalo no mato despertou todos. João se ergueu num pulo, com a mão já no cabo do facão. Os bois estavam agitados, mas não corriam. E Soberano estava parado, encarando o escuro da mata, bufando baixo. "Onça!" cochichou Nenê. João não respondeu, mas no silêncio entre um trovão distante e o farfalhar dos galhos, ele jurava ouvir algo mais. Um faro antigo, quase espiritual, que ligava aquele boi a alguma coisa que ele ainda não entendia. A madrugada passou sem mais sustos. Mas quando João deitou de novo, soube que dali para frente aquela história não ia ser apenas de boiada. Ia ser de destino. Após dias de viagem, poeira, sol ardente e noites sob a lona, a comitiva se aproximava de Barretos. O horizonte começava a mudar. Casas esparsas, tratores cruzando as estradas e caminhões lotados de ração sinalizavam a chegada à cidade conhecida por sua tradição com o gado. João, mesmo cansado, mantinha os olhos atentos. Soberano seguia à frente, com o passo firme e o olhar adiante, como se soubesse exatamente onde estava indo. Os bois o respeitavam e até mesmo os peões, que no início faziam piada, agora passavam longe dele. Ao chegarem às imediações da cidade, a movimentação aumentou. Automóveis, bicicletas e gente pelas ruas. Era a véspera da grande feira agropecuária e tudo fervilhava. Os comerciantes preparavam seus armazéns, os açougues recebiam carregamentos e os curiosos se aglomeravam ao ver a boiada chegar. João entrou com o cavalo pela rua de paralelepípedo, segurando a rédea com firmeza. Foi quando avistou à beira da calçada um menino brincando com uma pipa feita de saco de arroz. Pequeno, franzino, descalço, o garoto riu ao ver os bois se aproximando, inocente diante da força de centenas de animais em movimento. Soberano vinha mais à frente, firme, até que algo na rua pareceu alterar sua marcha. Um som, um cheiro, talvez um instinto. Num rompante, os bois estouraram. Um mugido longo cortou o ar e os peões gritaram tentando conter o estouro. O chão tremia com o peso das patas e o estrondo dos cascos. João puxou o cavalo com força, gritando ordens para todos os lados, mas seu olhar se fixou num ponto. O menino havia tropeçado e caído bem no meio da rua. A multidão gritou, e na frente da criança, como um gigante negro no meio do caos, estava Soberano. O tempo pareceu parar. O boi bufava alto, os olhos acesos, mas não avançou. Ficou ali, firme, encarando os que vinham atrás. E então, como se protegendo o menino com seu corpo, começou a bater os chifres nos bois que se aproximavam. A multidão, antes em pânico, silenciou. E ali, naquele instante, não havia mais dúvida. Havia algo sagrado naquele animal. Um mistério, uma ligação que ultrapassava qualquer explicação comum. João, ainda ofegante, desceu do cavalo e correu até o garoto, agora consciente, mas imóvel, abrigado atrás das patas de Soberano. O menino estava salvo,
e Soberano havia sido o seu anjo. A poeira ainda pairava no ar, quando o pai do menino surgiu aos gritos na rua principal, correndo entre as pessoas com o rosto em desespero. Um homem alto, de braços fortes marcados pelo trabalho no campo, camisa aberta no peito e botas ainda sujas de barro. Os olhos vasculhavam a cena até encontrarem ali no chão de paralelepípedo seu filho ajoelhado, protegido pela sombra imponente de um boi negro. Ele estancou no meio da rua, os olhos arregalados. Por um instante, tudo ao redor pareceu sumir. O menino estava vivo, intacto, e o boi o vigiava como um cão fiel. "Meu filho!" gritou o homem com a voz trêmula. João ergueu a mão, pedindo calma. O pai se aproximou lentamente, o olhar dividido entre o animal bufando e o pequeno corpo deitado no chão. "Ele tá bem", disse João com a voz firme. "Foi esse bicho aí que não deixou ninguém passar por cima dele." O pai caiu de joelhos. O menino aos poucos se levantou, encharcado de poeira e lágrimas. O boi apenas recuou um passo, como quem entende que a missão estava cumprida. Então o homem abraçou o filho com força, o rosto afundado no cabelo da criança, enquanto as lágrimas corriam sem controle. "Eu vi tudo", sussurrou. "Vi com meus próprios olhos. Achei que ia perder meu filho." João manteve distância, respeitando o momento, mas observava Soberano com uma atenção diferente. Aquilo não era comum. Aquele animal havia feito algo que nenhum outro da boiada ousaria, e não havia sido por medo. Foi por decisão. O homem se virou para João. "Esse boi é seu?" João assentiu. "Então me venda ele, por quanto for. Esse bicho não pode ir para o matadouro. Ele salvou o que eu tenho de mais precioso." João hesitou. Não era costume vender boi no meio da rua, ainda mais um como Soberano, que liderava toda a tropa. Mas algo naquela cena, naquele pedido rasgado de gratidão, o fez baixar os olhos. "Esse boi já fez mais do que muitos homens por aí", murmurou. "Se for para ter um lar, eu deixo ele ir." O negócio foi fechado ali mesmo, sem papel, sem testemunha. Apenas o aperto de duas mãos calejadas e um nó de emoção na garganta. Soberano agora tinha novo dono. E Barretos jamais esqueceria do dia em que um boi preto parou uma cidade inteira para salvar um menino. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens com uma calma dourada, iluminando o curral improvisado atrás do galpão central da cidade. A notícia da façanha de Soberano já havia se espalhado pelos 4 cantos de Barretos. Homens simples, mulheres curiosas e até autoridades locais apareceram para ver o boi que desafiara a natureza bruta de uma boiada enfurecida. João chegou cedo. Trazia no rosto um misto de alívio e tristeza. Sabia que aquele era o fim de uma jornada. Soberano, com seu porte altivo e olhar atento, parecia entender. Mesmo entre grades, o animal mantinha a postura digna. Não mugia, não se agitava, apenas esperava. O novo dono apareceu logo depois, montado em uma velha caminhonete azul. O menino estava no banco do passageiro, sorrindo. Aquele sorriso calmo e sincero que só uma criança salva da morte pode carregar. Quando desceu, o garoto correu até o curral. E Soberano, com passos firmes, se aproximou. Não havia mais medo. A cidade assistiu em silêncio enquanto o boi era conduzido calmamente até a carroceria da caminhonete adaptada, amarrado com laços de couro firme, mas sem qualquer resistência. Antes de partir, João se aproximou. "Cuida bem dele, como se fosse da família", respondeu o homem com os olhos marejados. "Esse bicho tem alma", disse João. "Ele entende mais do que parece." O carro partiu devagar, seguido por olhares e murmúrios de respeito. Era como se um velho guerreiro deixasse o campo de batalha, não derrotado, mas honrado. João ficou parado no meio da rua por longos minutos. Sentia o peso da ausência. Soberano havia sido mais que um boi. Era companheiro, era guia,
era a memória viva das estradas cortadas a poeira e sol. Mas ali, naquele instante, João também sabia. Certas despedidas não são fim. São apenas começo de uma nova lenda. E Soberano, o boi negro da testa marcada, começava a virar história viva nos becos, nas prosas e nos corações. Do povo da roça. A fazenda do novo dono de Soberano ficava nos arredores de Olímpia, entre campos largos de pasto e uma represa antiga que espelhava o céu. Era uma propriedade modesta, mas cuidada com esmero. O pai da criança, agora um homem transformado pela experiência vivida, já não via o mundo com os mesmos olhos. Havia no olhar dele algo mais suave, quase grato. Soberano chegou como uma presença solene. Assim que desceu do caminhão, todos os outros bois recuaram, como se instintivamente reconhecessem algo diferente naquele animal de pelagem escura, chifres largos e andar sereno. Não havia mais fúria nele, apenas uma firmeza silenciosa, como a de um ancião respeitado. O menino, agora livre do susto que quase lhe custara a vida, fez de Soberano seu amigo inseparável. Passava horas no pasto, escorado em suas costas, desenhando com gravetos no chão ou contando histórias inventadas. Às vezes, apenas ficavam em silêncio, como se conversassem sem palavras. Na fazenda, Soberano virou símbolo. Os peões que antes zombavam de boi bravo, agora se aproximavam com respeito. Era comum alguém passar a mão na testa do animal e fazer um pedido. Um dizia que queria saúde para a mãe, outro pedia fartura na colheita. Soberano apenas olhava, imóvel, como se carregasse segredos antigos da terra. Mas nem tudo eram flores. Com o tempo, boatos começaram a surgir. Gente de fora dizia que o boi valia ouro, que havia fazendeiro querendo comprá-lo por cifras altas. Um comerciante chegou a oferecer um caminhão novo só para levar o boi que salva menino. O pai, no entanto, recusava todas as propostas. Esse boi não tem preço, dizia, firme. Ele salvou o que eu tenho de mais precioso, e isso dinheiro nenhum paga. Mas os olhos da ganância não se fecham com palavras. E naquela região, onde tudo tem valor e pouca coisa tem alma, o silêncio de Soberano começava a incomodar quem não suportava ver um boi ser tratado como igual. A paz da fazenda, tão bonita no começo, estava prestes a ser testada. O vento soprava estranho naquela noite. As folhas secas dançavam no terreiro como se pressentissem algo fora do lugar. Até os cachorros, normalmente agitados, estavam recolhidos, rosnando baixo, com o focinho voltado para o pasto onde Soberano descansava sob uma mangueira antiga. A casa dormia cedo na fazenda, mas o pai do menino, como de costume, saiu antes de apagar a lamparina para verificar os animais. Caminhou devagar, com passos de homem que aprendeu a ouvir o mato. Quando se aproximou da porteira do pasto dos bois, sentiu o silêncio pesado demais. Foi então que viu. 2 homens encapuzados, rastejando na escuridão, já haviam rompido a cerca. Um deles carregava um laço, o outro uma faca de cabo grosso. Vieram para roubar. Ou pior, vinham atrás do boi negro, Soberano, agora símbolo de fé, lenda viva, e para alguns, símbolo de um poder que não suportavam ver nas mãos de um homem simples. O pai do menino agiu por instinto. Gritou, pegou um pedaço de pau e correu para cima dos 2. O alvoroço despertou os cães, o menino, os peões da casa ao lado. Mas nada chegou a tempo. Soberano já estava alerta. Como se soubesse o que se passava, avançou com uma fúria jamais vista. Não para matar, mas para proteger. Um dos homens caiu ao tentar laçar o animal e rolou pela lama. O outro recuou assustado, mas Soberano ergueu a cabeça, bufou alto e bateu as patas no chão com força, estalando o barro seco. O barulho atraiu as lanternas e armas dos peões. Quando chegaram, encontraram os invasores rendidos, tremendo de medo. Nenhuma gota de sangue foi derramada, mas nos olhos deles havia um terror que não vinha de um boi bravo.
vinha de algo maior, de um respeito que se impunha pela alma. Soberano, parado, fitava os homens no chão com olhos de silêncio. No dia seguinte, os moradores da região ficaram sabendo, não da tentativa de roubo, mas da proteção. A história de Soberano crescia, e agora não era mais só sobre salvar um menino. Era sobre proteger o que é justo, sobre o animal que via, sentia e agia com mais honra que muito homem. E no coração daquela fazenda, todos já sabiam. O que mora dentro de Soberano era mais que carne e osso. Era espírito. Os dias que seguiram a noite da invasão foram calmos, mas carregados de um silêncio diferente. A cidadezinha passou a olhar a fazenda como lugar sagrado. Crianças queriam ver o boi milagreiro. Idosos levavam terços para rezar perto do pasto. E até um padre de uma cidade vizinha apareceu para benzer o animal. Ninguém ousava mais duvidar. Soberano era especial. Mas os olhos do velho boi começaram a pesar. O caminhar, antes firme, agora era mais arrastado. Ainda erguia a cabeça com altivez, mas passava mais tempo deitado sob a mangueira onde costumava dormir. O menino, que crescera ao lado dele, percebia as mudanças e passava mais tempo ao seu lado. Conversava baixinho, desenhava no chão, deitava encostado em sua barriga quente, como quem não queria deixar o tempo escapar. Numa tarde morna de agosto, o pai chamou o filho. "Filho, acho que está chegando a hora do nosso amigo." O menino não respondeu, apenas caminhou até o pasto e se sentou perto do boi. Soberano abriu os olhos e bufou suavemente, como se dissesse, "Tô aqui." Naquela noite, algo mágico aconteceu. A cidade de Barretos preparava uma pequena cavalgada em memória das histórias da região. Sem ninguém planejar, sem nenhum peão entender como, Soberano se ergueu no escuro, caminhou até a porteira sozinho e, com um estalo do vento, ela se abriu. Ele saiu troteando pela estrada como se voltasse no tempo, como se buscasse algo, ou talvez fosse apenas um último passeio. O menino, acordado por um pressentimento, correu atrás e o encontrou ali, parado no alto de uma colina, olhando para as luzes da cidade ao longe. Soberano deitou devagar, soltou um último suspiro e fechou os olhos. Ali, diante das estrelas, ao lado do menino que salvara, ele partiu. A notícia correu como brisa forte. No dia seguinte, não houve aula, não houve feira. Houve silêncio, um silêncio respeitoso, bonito. A cidade enterrou o boi sob a mangueira da fazenda com uma placa simples: Soberano, o boi que salvou mais do que vidas, salvou a fé do povo. Desde então, quando alguém na região duvida da bondade, da justiça ou da força da simplicidade, sempre tem alguém que diz: "Você nunca ouviu a história do Soberano?"